E para que serve os 10 mandamentos da lei de Deus? Para nos mostrar o que é pecado. Assim como afirma Paulo, dizendo, em Romanos 7:7, eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3:4. Os 10 mandamentos, porém, os quais foram escritos em 2 tábuas, são resumidos em apenas 2, assim como disse o próprio Jesus. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei. Mateus 22, 37-40. Os 2 mandamentos, porém, dependem de toda a lei, disse Jesus. Ou seja, os 2 dependem dos 10 mandamentos. Pois não tem como eu provar que amo a Deus, estando a transgredir a um que seja dos 4 mandamentos referente a Ele. Também não tenho como provar que amo ao meu próximo, se não estiver colocando em prática a todos os mandamentos que referem a Ele. Atenção! Os 10 mandamentos da lei de Deus, além de se chamar mandamentos, também têm por nome juízos, decretos, testemunhos, alianças, justiça, leis e preceitos. E o 4º mandamento, o qual refere ao dia santificado, além de se chamar sábado, também tem por nome mandamento, juízo, decreto, testemunho, aliança, justiça, lei, preceito e doutrina. E cada nome desses tem mais de um sentido ou significado, como veremos no decorrer da mensagem. Por isso devemos conhecer os significados de cada palavra e prestar atenção ao ler a Bíblia, para saber de que assunto está falando. Devemos também conferir regra sobre regra, regra e mais regra, a qual refere a todas as instruções, conselhos e ensinamentos do Senhor, os quais Ele deu o nome de estatutos, assim como será confirmado no Dicionário Júnior da Língua Portuguesa, página 231. Estatutos, conjunto de regras gerais. Regra, estatuto de certa ordem religiosa. Dicionário Ruth Rocha, da Língua Portuguesa, página 528. E assim nos diz o Senhor, em Êxodo 18:20. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Gálatas 6:16. E ainda assim nos diz o Senhor: agora, pois, ó Israel, ou seja, ó filho, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Deuteronômio 10, 12 e 13. É verdade, desde que Deus nos trouxe à existência,
Tudo o que Ele nos ensina é somente para o nosso bem, pois Ele muito nos ama e só quer o nosso melhor. E como vamos fazer uma conferência ou comparação de um versículo com outro? Sendo um pouco aqui e um pouco ali, ou seja, um pouco em cada livro da Bíblia, como Mateus, Marcos, Lucas, etc. E dependendo do assunto, um pouco aqui e ali, até mesmo em cada versículo, como veremos a seguir. Pois assim compreenderemos todos os mistérios de Deus. Por isso devemos ler os versículos bíblicos somente onde estão sublinhados de vermelho. Vamos voltar novamente em Isaías 28:13, para melhor compreensão. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será: preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. O que significa a palavra quebrantem ou quebrantar? Significa quebrar, ou seja, desligar uma parte da outra. E lacem significa unir-se uma parte na outra, até que as palavras se encaixem. E sejam presos, a que refere? Preso é amarrar ou colar uma parte na outra. É verdade. Para compreendermos as Escrituras, precisamos conferir um versículo com outro, o qual fala do mesmo assunto, como já foi dito, e depois fazer um desligamento e, ao mesmo tempo, uma união de um versículo com outro, até que as palavras se encaixem e sejam compreendidas.